simpatia e antipatia terrenas. Questão 386. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se? Não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e, frequentemente, diversa não é a causa de íntima ligação fundadas em sincera afeição. Muitas das vezes a gente chega no ambiente de trabalho, tem aquelas pessoas que a gente se afiniza, que a gente vai procurar fazer amizade com mais facilidade, e tem aquelas que naturalmente existe uma antipatia, existe um afastamento. Situações naturais. Todos nós passamos por essas situações, todos nós vivenciamos essas situações. Por outro lado, às vezes temos aquelas que têm antipatia e tem aquela mista. A gente começa com uma boa relação, de repente fica tudo nebuloso dentro dessa relação. Isso dentro da relação de trabalho, entre colegas, e dentro das relações afetivas. As pessoas se encontram, começa a amizade, começa o namoro, de repente se tornam inimigos ferozes. Então nós temos que prestar atenção muito na forma com que nós conduzimos as nossas relações, saber que existe uma causa anterior que define simpatias e antipatias, e existem espíritos no mundo espiritual que tentam nos induzir a determinados atritos aqui na Terra. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente entre a multidão. Olha que interessante. A gente está no meio de uma festa, por exemplo, com dezenas de pessoas, alguém chega do lado da gente, não por acaso, né? Que não vai ser por acaso que vamos estar ali, e a gente começa a conversar e ali surge uma amizade. Ou então a gente vai numa viagem, por acaso senta alguém no nosso lado, no avião ou no ônibus, e surge uma amizade. E assim vai. Ou quando ficar em um hotel, ou quando encontram-se das mais variadas formas. É interessante esses encontros. Cada um tem uma história peculiar e um desfecho também peculiar. Prestemos atenção para cultivarmos sempre os bons sentimentos. Às vezes, eram pessoas que nós tínhamos que fazer aquela amizade de um dia, de algumas horas, para continuarmos sendo amigos. E às vezes aquela imagem fica na nossa mente por 20, 30 anos, a gente não esquece mais. Tudo tem um motivo de ser, tudo tem uma razão de ser. Letar, não lhe seria agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. E a questão 392 vai elucidar mais o assunto. É importante nós entendermos que o passado é esquecido, não é por acaso. Algumas pessoas lembram, nem todos. Isso é lembrado por aqueles que podem lembrar, que têm condições de lembrar. E porque um lembrou de um passado que teve junto com B, não é para os dois terem a mesma lembrança. Cada um tem as suas necessidades evolutivas, as suas necessidades de aprimoramento ético, moral e espiritual. Aliás, ético e moral é também espiritual, né? Questão 387. A simpatia tem sempre o princípio anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Aí vem outro detalhe: os espíritos se encontram no mundo espiritual, se conhecem no mundo espiritual, se ajudam nunca, ou pelo menos não se lembram de nunca terem tido uma encarnação juntos, e depois, ao reencarnarem, se encontram, são bons amigos e caminham juntos aqui na Terra. As relações entre os seres humanos é muito diversa, muito interessante e muito curiosa. E nós temos que prestar atenção em todos esses detalhes. A gente tem uma amiga que ela tem 25 cachorros. Costuma ter um pouquinho menos, um pouquinho mais, ela vai catando cachorro que fica abandonado da rua, ou as pessoas não querem mais o cachorro, levam para ela vai ficando com aqueles cachorros lá. E o interessante é que ela tem que separar em grupos de 5, 6, 7, e tem alguns que ficam só sozinhos, não pode ficar com ninguém, que eles brigam com todo mundo que vai estar junto com eles. E outros
ficam dentro daqueles grupos. E o interessante, aquele grupo de 5 tem assim um espaço com 5, outro espaço com 5. Qualquer um que se misturar, eles agridem terrivelmente. Aí vem a questão. O cachorro vai lembrar de vida passada? Ou tem uma vibração que não condiz, uma vibração que não combina? É mais provável que cada mente de cachorro tem uma mente. Eles aprendem alguma coisa. Então, eles têm uma vibração que não se encaixa, não se combinam ali naquele momento. E tem outros que vibracionalmente se combinam. É uma possibilidade. Não vamos afirmar. Que lembrar de vidas passadas, fica meio estranho falar que um animal lembra de vida passada se ele nem sequer lembra de que um outro animal é filho dele depois de um ou dois anos sem se verem. Pelo menos a gente acha que não lembra, né? Ou seja, os animais têm uma atração, têm uma reação entre eles de se aceitarem ou de não se aceitarem. É importante que a gente entenda isso, para não acharmos que todo mundo que a gente tem um mal-estar de estar com eles foram inimigos do passado. Às vezes, essa questão vibracional que não bate, não se encaixa muito bem, ou o nosso protetor falando assim, não fique perto, não vai adiante com essa amizade, não se aproxime muito, porque vocês ficarem juntos, vocês vão aprontar alguma, vocês não podem ficar juntos. Temos que entender isso também. Então, sempre temos que ficar atentos aos detalhes para mantermos a distância de segurança. Da mesma forma, com essa mente seletiva, nós observamos os periquitos que as crianças criam, os filhotes. O pai tem uma predileção por um filhote, a mãe por outro filhote, e os outros ficam no limbo. Eles tratam deles, cuidam deles, mas não com carinho e atenção que eles cuidam daqueles que eles têm preferência. É uma coisa estranha. Mas depois eles esquecem, não querem mais uma certa idade, eles começam a ficar incomodados com eles dentro do mesmo viveiro, tem que tirar. Então, tudo tem um algo mais que pertence aos mistérios de Deus. A gente vai ver ao longo desse tópico informações que vão colaborar para a gente entender mais ou ficar com mais dúvida, para pensar mais sobre a situação, mas existe essa questão vibracional de afinidade entre os animais e também de afinidade entre os homens. Questão 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Já falamos que teria essa questão antes. Então, é a questão 388. É a que fala das ligações magnéticas entre os seres humanos. Conforme nós falamos, a questão vibracional que nos atrai ou nos repele, que faz com que a gente conviva bem com alguém ou que não conviva bem com ninguém. Tem as interferências dos espíritos, que não quer que a gente conviva com A, com B ou com C. E tem a interferência dos espíritos que quer que a gente conviva com A, com B e C. Já pararam para pensar a guerra que é dentro de uma família? Por exemplo, um nasceu no estado do Rio de Janeiro, que tem uma cultura peculiar. Outro nasce no estado de São Paulo, que tem uma cultura peculiar. Ambos vieram de cidades espirituais diferentes. Também tem isso. Aí se juntam, casam, moram junto, enfim, formam um casal. Aí vem um grupo de espíritos que tem culturas, que tem costumes, que cada um de nós somos acompanhados de pelo menos 3, 4 espíritos, que tem culturas, tem costumes, tem vivências diferentes. Aí eles têm que se adequar. Por isso a importância do culto do Evangelho no lar. Lembre-se, estudar o Evangelho, momento de conscientizar a consciência para nós encarnados e para as nossas companhias espirituais também. Aí depois vem os filhos, que às vezes vêm de outras instâncias espirituais. Lembra das questões anteriores das crianças falando que às vezes vêm de mundos diferentes? Tanto o mundo de outro planeta quanto o mundo de cidades espirituais aqui da Terra mesmo. E olha a situação. Como fica. E por isso que a importância de fazer o culto do Evangelho no lar, para que a gente equilibre nossas relações, nossas emoções. Nada de apontar o dedo, tá vendo? Você tem que melhorar isso. Olha, nós precisamos melhorar nisso, nós precisamos de melhorar nisso, nós. Porque não é só eu, é eu e os espíritos que andam comigo. É ela e os espíritos que andam com ela.
é muito mais complexo. Então tem um magnetismo que nos ligou, que nos aproximou de uma forma bem transcendente. E tem também os espíritos que estão ali na espreita. A gente não quer esse pessoal junto, não. Por isso a importância do culto do Evangelho no lar, a importância da oração, para que possamos vivenciar bem os nossos sentimentos, vivenciar bem o sentimento de amor e de paz. Questão 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. De novo aqui, vem aquele exemplo que nós citamos anteriormente. Às vezes os protetores não querem que eles fiquem juntos. Que se ficarem, eles vão fazer alguma coisa que não vai dar muito certo. Então não podemos taxar tudo assim. Isso é culpa da minha encarnação passada. Eu devo ter sido terrível. Fulano foi terrível comigo. Fulano foi terrível comigo. Não. Às vezes nós não podemos conviver junto mesmo. E às vezes também, não é por uma antipatia de vidas passadas. Nós temos que fazer um esforço de aprender a conviver com aquelas tendências estranhas. Porque normalmente, essas pessoas que nos são muito antipáticas, elas têm comportamentos que nós temos, não queremos enxergar que temos, e ao vermos aquela pessoa nós nos sentimos mal. E outras vezes, as ações, os comportamentos daquelas pessoas nos fazem muito mal, porque nós já fomos assim, já nos demos muito mal. É uma infinidade. Isso aqui dá para fazer um seminário, de falar um dia inteirinho e não esgotar o assunto. Então, essas antipatias recíprocas que existem, ou de um para com o outro, a garota tem uma antipatia terrível do rapaz, e ele tem uma paixão terrível por ela, ou vice-versa. Também tem interferência de espíritos, e aí sim, muitas das vezes tem questão de vida passada, mas às vezes a pessoa é fisicamente muito parecida com alguém que ele conheceu na vida passada. E uma coisa interessante que eu sempre observo, até tem um estudo que a gente fala sobre os médiuns iniciantes, se a menina for bonita e rica, aquele grupo de jovens que convive com ela fala assim, eu acho que a gente já se conheceu na vida passada. Se ela não for bonita, se ela só for bonita, também se falam. Se ela for rica, também se falam. Mas se ela não for muito bonita, segundo os padrões de beleza que a sociedade impõe, as pessoas nem querem saber se viveu bem ou não no passado. E a gente tinha uma amiga que ela não era muito bonita, e colega de tarefa, e um colega de tarefa, que é aquela pessoa assim, um cara bonito, se vestia bem, ganhava bem. E essa menina, tadinha, era bem mais velha do que ele, ela morria de paixões por ele e achava que ele era a alma gêmea dela. E um dia ela chegou e falou para ele mesmo, você é minha alma gêmea, eu tenho certeza disso. Aí ele deixou de ir para a tarefa. E ela também deixou de ir para a tarefa. Então nós temos que ter cuidado para não criarmos aqui está falando da antipatia, mas a gente está lembrando das simpatias estranhas que nós alimentamos e queremos acreditar nelas. Tem uma passagem, se não me engano, no livro dos médiuns, que o espírito chegava para um jovem e fazia ele se ajoelhar diante de uma garota, fazendo declarações de amor, e ele nem gostava da menina, e não sabia por que ele fazia aquilo. E foi pedir ajuda para a equipe do Kardec e esclareceram que o espírito dominava pela sua mediunidade ao ponto de subjugá-lo a esse ponto. Então vamos ter cuidado, vamos ter prudência. Se a gente cair numa situação dessa que depois a gente fala assim, mas que ridículo. Mas é o momento que nós precisávamos passar para tomar certas consciência, para tomar certa experiência. Passar por uma experiência para tomar consciência, no caso, né? Então vamos nos respeitar e vamos saber olhar para trás e falar assim, nossa, eu já agi assim. E seguir a vida. Ninguém vai ficar morrendo de vergonha porque tomou uma atitude dessa, porque não foi o primeiro, nem será o último, infelizmente. E também porque é um fato comum de acontecer na nossa vida. De passarmos por essas situações, às vezes constrangedoras, pela interferência de espíritos, ou às vezes pela nossa própria vigilância. Então, antipatia e simpatia é uma coisa que, ao termos por alguém, devemos sempre encarar do ponto de vista estritamente cristão, com respeito e responsabilidade. Muitas das vezes, termina em casamento, e também, muitas das vezes, termina em tragédia. Por isso, temos que evangelizarmos-nos. Controle a sua mente. Antes de você falar, antes de você se expressar, reflita em todas as possibilidades. Eduque seus conflitos. Aquele momento conflitante,
precisa de uma reparação, precisa de uma olhada com outros olhos, com os olhos mais evangelizados. E aí, à medida que a gente vai evangelizando nossos sentimentos, aquela pessoa que nós temos muita afeição, ao invés de tornar uma paixão de querer grudar, paixão material, a pessoa vai ver que é uma afeição de respeito, de admiração, sublimando os nossos sentimentos, sublimando nossas emoções, para nos respeitarmos mutuamente. É um exercício que nós temos que fazer. Ah, isso é muito difícil. Não. Isso é questão de caráter. Respeitar o sentimento do outro, respeitar a vida do outro, respeitar a existência do outro e suas necessidades evolutivas. Assim, cresceremos e viveremos uma condição mais confortável como espírito imortais que somos. Questão 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. A proporção irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. À medida que a gente se educa, a gente deixa de ter tanta antipatia. A gente deixa de ter aquele sentimento pelo outro. E tem pessoas, pela própria criação que eles tiveram, pelo próprio padrão de existência que eles tiveram, eles não conseguem medir no outro até onde ele pode ir com as informações. Então nós temos aquelas pessoas empolgadas, que tudo que ele aprende ele quer passar para os outros, mas é natural dele, ele quer passar as informações que ele aprendeu. Aí o outro fala, olha que prepotência, acha que sabe tudo. Mas naquele assunto a pessoa estudou. E às vezes a pessoa estudou muito sobre um determinado tema, mas por um ângulo. Aí o outro estudou muito sobre aquele mesmo tema por outro ângulo. Aí a pessoa chega e fala, não, isso é assim, assim, assim. O outro, não, mas é assim, assim, assim. Pontos de vista diferentes. Não, se nós somos cristãos, não vamos ficar com antipatia do outro por causa disso. Vamos pensar naqueles conceitos. Certa vez uma pessoa chegou para mim e deu uma explicação muito técnica sobre o mal de Parkinson, que as pessoas ficam tremendo. Aí eu falei, mas isso aí é porque a pessoa está contaminada ou por mercúrio, ou por prata, ou por alumínio, ou por arsênico. E tem também uma substância vegetal, que é o briônia, que vai tratar o mal de Parkinson. E a pessoa ficou furiosa que ela tinha estudado, porque baseado em tese científica X, Y, Z. Foi, mas essas pessoas estudaram homeopatia? A pessoa, eu não acredito em homeopatia. Se você fala que você não acredita naquilo que o outro estudou, você está chamando ele de quê? De mentiroso. Você é mentiroso. Você é hipócrita. Não é assim? Então nós temos que ter o cuidado de saber também nos expressar nesse momento. A homeopatia, apesar de ter 220 anos, é pouco estudada. E as pessoas sempre ficam tentando mistificar a homeopatia, tentando desacreditar. E na revista Espírita, Kardec pergunta para o Dr. Moore, já falecido, o que ele achava da homeopatia. Ele diz que a homeopatia era uma das teorias dos fluidos latentes que ajudaria a humanidade a evoluir mais rápido. E depois, hoje, nós temos 20 sistemas de florais. Temos a acupuntura, temos tantas outras técnicas de tratar o ser humano energeticamente, mostrando que lá o Dr. Moore tinha dito uma das teorias dos fluidos latentes, porque existem muitas outras. Portanto, vamos ter mais tato ao lidarmos com pensamentos diferentes. Se a gente tiver tato para lidar com os pensamentos diferentes, com as informações diferentes, todos nós vamos crescer, porque todos nós temos que passar por certos aprendizados. Questão 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Num minuto, indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Olha que interessante. As pessoas têm aquele encontro e sabem que aquele ali vai dar um basta. E, logicamente, não vão gostar. E por isso que nós temos que ter muito cuidado com nossos sentimentos.
Controle a sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. É necessário em todos os empreendimentos da vida, porque senão a gente vai ficar sempre antipatizando por quem pensa diferente de nós. Não vale a pena. A gente vê às vezes amizades de anos romperem num momento de polarização das ideias em torno de A ou de B ou de C. Pessoas influentes dentro da sociedade polarizam-se as ideias em torno daquelas pessoas, um omite a opinião diferente, o outro já não quer mais ser amigo daquele, por causa de uma pessoa que ele nunca viu nem nunca vai ver de perto, nunca conviveu e nunca vai conviver. Isso é infantilidade. Então nós temos que aprender a conviver, e existem diferenças das mais variadas que às vezes é importante que se afastem, às vezes mas em determinado momento que saibam conviver juntos. Então, dentro de um templo espírita vai ter pessoas que gostam de alopatia, que gostam de homeopatia, que gostam do time tal, que gostam do time X, Y, Z, da política X, da política Y, mas dentro do centro espírita eles têm que vivenciar o ensinamento cristão e conviverem. Abstêm-se de conversar nesses assuntos polêmicos. Até o Kardec pede para não se conversar sobre política dentro da casa espírita, porque ele sabia muito bem das interferências espirituais e das paixões que movem as pessoas para esse ou aquele sentido. Portanto, vamos nos respeitar e vamos fazer da melhor forma possível meios de praticarmos melhor o Evangelho. Quando o espírito mau percebe que ele vai ser censurado, e aí a gente já percebe a questão da influência espiritual. Porque a pessoa má, por que ele sabe que ele vai ser censurado? Porque os espíritos que estão em torno dele percebem os espíritos que estão em torno do outro bom. Vejamos, se o afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, ele inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá, ou porque díspares dos deles são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Se o outro está em condição muito inferior, deixemo-lo. Com o tempo ele vai se transformar. Não precisamos guardar ódio, rancor ou mágoa. Cultivemos os bons sentimentos, elevemos nossos sentimentos em oração, mantenhamos elevada a nossa vibração com a prática do bem, com as nossas orações e saibamos viver tranquilamente em paz, com amor e serenidade em nossas almas.